Nesse vídeo você vai descobrir o nosso playbook para a criação de agentes de IA robustos que atuam em sistemas de produção conectados a sistemas reais, onde tem um usuário que movimentam economias, mexe na vida real mesmo das pessoas. Então, sistemas críticos mesmo. Você vai entender o nosso processo, como a gente usa aqui para criar aqui no Scale agentes de IA de forma resilientes e escaláveis para você aplicar aí no seu dia a dia. Isso independe de tecnologia, mas você vai ter a ideia dos conceitos, os cuidados, um plano e como a gente também gosta bastante de prática, a gente vai fugir um pouco da teoria e te mostrar na prática como isso é implementado em .NET C Sharp aqui no nosso dia a dia, que você pode se inspirar para criar do seu lado, da forma como você quiser, inclusive em outras tecnologias, em outra plataforma, em outros frameworks, enfim, pouco importa a tecnologia no fim do dia, os conceitos e os processos são os mais importantes e a gente vai te mostrar isso na prática. Poderia ser muito mais exaustivo, mas o vídeo ficaria muito longo e a gente tende a criar outros vídeos fazendo o drill down ali de cada etapa. Então, segue aqui comigo que a gente vai te mostrar o nosso plano aqui para você se inspirar de como é criar um agente de IA realmente robusto operando no dia a dia sistemas empresariais. Bora lá? Estou aqui com o Leôncio, diretor de produto aqui na Scale, para justamente extrair todo esse conhecimento prático para você. Fala aí, Leôncio. Fala comigo, Cris. Fala, pessoal. Bom demais estar aqui falando contigo, Cris. E, de novo, né? Eu acho que uma coisa que me deixa muito feliz aqui e nesses nossos papos, Cris, é mostrar a vida real, como ela é. Como a gente faz. O que a gente experimenta no dia a dia, a gente traz aqui para a galera como algo que funcionou para a gente. Para chegar aqui, claro, teve né, um bom trabalho. Para contextualizar, pessoal, o framework, esse playbook, eu vou mostrar para vocês um pouco do resumo macro desse playbook. Meu Deus! Nossa, mas você está assustando todo mundo aqui, gente. Vai entrar nisso tudo aí? Não, né? Não assusta não, pessoal, não assusta não. Isso aqui é para vocês entenderem o contexto global, né? Se você está acompanhando a gente aqui, você já passou pelos fundamentos e sabe que um agente empresarial de verdade crítico, como o Chris falou, esse agente ele precisa ser tratado como um software e é uma engenharia complexa. Mas a gente conseguiu então transformar isso num playbook mais simples, reduzido, para te dar o caminho das pedras. Melhorou, né? Mais fácil É. agora? Basicamente, a gente enxugou um pouco aqui e transformamos nas principais etapas que permeiam ali uma estrutura de agente robusto que vai operar em produção, né? E aqui a gente está falando de chatbot, só chamando API. A gente está falando de agente de IA que vai planejar, pensar, executar ações importantes com aprovações ou não, às vezes. Enfim, então envolvendo ali N fatores. Muito bem. E por mais que a É gente isso aí. entre, e assim, só para deixar muito claro, a gente aqui está falando para quem quer realmente construir agentes integrados a software. Então, geralmente, quem tem uma software house e tem ali um sistema de gestão, um sistema de CRM, um sistema em geral de qualquer coisa, e quer implementar agente de IA, quer começar a entrar no mundo agêntico de verdade, que certamente é um dos temas aí que está batendo na sua porta o tempo todo, seus clientes devem estar perguntando, e é para essas pessoas que nós estamos falando aqui. Então, quem quer realmente construir agentes usando software integrado a softwares que vão ali agir na vida real e não simplesmente fazer um um promptzinho que vai perguntar uma coisa ou outra, vai responder uma dúvida ou fazer uma automaçãozinha muito simples. A gente está falando de algo robusto aqui mesmo, tá? Então, só para dar esse disclaimer aí, Leôncio, toca o barco aí, cara. Ótimo. Muito bem colocado. Nós não estamos falando aqui de chatbot, nem de algo assim casual. É missão crítica, é usuário na ponta fazendo ações reais. Isso começa com o primeiro passo, pessoal. Qual que é o primeiro passo? Delimitar muito bem o processo e o problema que o agente vai resolver. Então é legal você pega a jornada do cliente, mapeia ela ponta a ponta, quais são os dados envolvidos, se tem exceções, riscos. Lembra, né? O agente ele executa ações em nome do usuário ou para o usuário. Quais são os riscos dessas ações? Isso tem que ser mapeado. E métricas, o que eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. Levanta as métricas disso tudo. Isso é um software como qualquer outro. Mapeei o processo. Passo um. Qual o problema que eu resolvo?
qual o fluxo de dados, qual é a jornada desse cliente. Então, essa é a primeira dica valiosa. Depois você transforma isso em uma trilha, você transforma isso nos passos que o seu agente ou o seu orquestrador de agentes, que podem ser vários agentes, se você viu o vídeo lá dos fundamentos, você vai ter Vou percebido isso. deixar um card aqui em Mas algum como é que lugar a gente desse faz vídeo isso? que você vai poder ver. Boa, deixa um card aí ou um link aqui na descrição. Mas vamos assim transformar esse processo, essa trilha, numa parte prática. Eu trouxe um exemplo aqui para tentar demonstrar isso de forma mais prática. Olha aqui, gente, é uma coisa simples, bem simples. Aqui eu estou com código C Sharp aqui, código .NET. Eu posso transformar, pessoal, essa minha trilha, esses meus processos em intenções. Então eu consigo pegar um agente, especializar esse agente em um agente que entende quais são as intenções desse meu usuário ou dessa minha interação dentro daquilo que eu posso fazer. Olha aqui um exemplo. Nesse exemplo aqui, uma lista simples. Eu tenho aqui uma lista de intenções com o nome da intenção, emitir nota fiscal, ou NFSE, nota fiscal de serviço, consultar status, listar notas. Perceba que cada, cada ação, cada fluxo, cada workflow que esse agente ou que essa orquestrador de agentes pode fazer, está listado aqui. E na frente, olha que bacana, eu posso usar a própria IA porque ela é boa. Eu não preciso fazer um algoritmo ultra mega complexo para entender a intenção. Aí sim, aqui aquilo que eu sempre disse, eu sempre venho falando aqui com vocês, de você usar a IA para aquilo que ela é boa e usar o seu código, seu algoritmo, seu sistema que já funciona muito bem para aquilo que ele é bom. Então aqui a gente usa a IA. Eu posso ter aqui um prompt explicando o que é essa intenção. A IA lê esse prompt e entende e usa ele para entender se aquilo que o cliente está conversando com ela faz parte daquela intenção. Então aqui fica uma dica prática. Tente transformar em intenções quando o seu agente lida com muitos assuntos. Então você coloca um orquestrador e transforma em intenção. Cada intenção tem um nome e tem um prompt muito bem elaborado para explicar por que aquela intenção existe, como saber que é aquela intenção do usuário. Tá claro aqui, Cris? Deu para entender como eu saio do desenho do processo e transformo isso em trilhas no código? A dica é transformar isso em intenções dentro do orquestrador. Maravilha. Então ali se mostrou um dicionário com as intenções e o respectivo prompt mais claro possível para que a LLM, na hora dela ser consultada, consiga associar o que o usuário está pedindo com o que a gente quer executar no nosso código determinístico, né? Perfeito, E aí é perfeito. ali que vai definir, inclusive, qual que é o agente que vai ser alocado para aquela tarefa, né? Bom, é o Muito início bem. disso, né? Exato, não, e é exatamente aí que existe a direção. Então vamos lá, passo um, entende o processo, os riscos envolvidos, os dados necessários, quais são as exceções. Transforma isso em uma trilha de execução, um workflow, com regras e políticas muito bem estabelecidas. E aí, Como fazer, como fazer isso? quando a gente fala no desenhar Pode falar. trilha aqui, a gente mostrou, o que você mostrou entra tanto o estado, as regras, as políticas, aprovações, né, de eventualmente precisar envolver um ser humano aí no processo, tudo mais. A gente ainda não entrou nisso, né? A gente começou na parte de mapear a intenção, certo? Isso, exatamente. Porque a ideia do vídeo aqui, pessoal, foi bem colocado isso, Cris, é dar um norte para vocês e algumas dicas de como fazer algumas coisas. Mas, por exemplo, essa parte de gestão de estado, Cris, o ideal é usar uma plataforma já pronta para isso, né? Já te deixa isso é, já O que que adiantado, você para você chama de não ter que plataforma de construir isso na estado mão. aqui, né?
O que que se Então, chama de plataforma de estado? Só para ter certeza que a gente está na mesma página, que o pessoal que perfeito. está assistindo entende, né? Ótimo, ótimo, ótimo. O que que a gente tem aqui, por exemplo? Você pode usar uma ferramenta do tipo Azure Durable para poder manter o estado durável daquela execução durante um tempo. Você pode usar, por exemplo, aqui própria Cloudflare agora também tem execuções duráveis disponíveis. Você pode usar, nesse caso aqui nós estamos usando o Scale, né? Que ele já nativamente traz execuções duráveis e guarda o estado. Ou seja, quando você começa a executar aquele código daquele agente, ele vai persistindo essa informação no seu código entre as sessões. Então você não precisa te preocupar com isso, Perfeito. Então é tá? só para estar na mesma página. E aí a gente vai ver nas próximas etapas até um código, né, de exemplo ali de como que a gente implementou certas etapas aí. E a gente vai poder entrar nisso um pouco melhor depois. Perfeito, perfeito. Até porque, assim, a próxima etapa ela tem muito a ver com isso também, que é a definição de ferramentas e de dados que a gente vai trabalhar nesse agente. Vamos pensar o seguinte: eu desenhei o processo, eu estabeleci o que que cada agente faz. Depois que eu estabeleci o que cada agente faz, eu preciso municiar esse agente de ferramentas para ele poder executar as ações. Como é que ele vai lá e executa a ação? Ele chama uma API, ele insere informações ou busca informações do banco de dados. Então, né, a gente já explicou o que que é ferramentas. Existem várias formas de se fazer isso, né? Então, você pode usar um LinkedIn da vida que é muito bom, né? Você pode usar o Scale, também tem essa possibilidade no nosso framework. E aqui eu trouxe um exemplo, Cris, para a gente falar sobre tools, sobre ferramentas, que desmistifique, que pode clarear isso para o nosso usuário. Aqui eu ainda estou naquele mesmo agente que ele detectou a intenção, né? Vou até voltar aqui na estrutura, que aí fica até mais fácil de acompanhar o processo inteiro, né? Vamos lá, deixa eu voltar aqui lá no workerzinho para a gente poder entender o processo todo. Com- Só para a gente não sair do nada aqui, né? Então vamos lá. Então eu estou num processamento de conversa de um protocolo. Você já, né, devem ter visto aqui no código. Então, processando, busquei as informações do protocolo, já extraí a intenção, e agora eu vou chamar um agente especializado. Esse aqui a gente já, né, já está no fluxo de dados da etapa um e da etapa 2 que a gente desenhou e estabeleceu. Então, eu já estabeleci o que, que esse agente pode fazer, já estabeleci o que, que ele não pode fazer, e eu já sei aqui todos os agentes que eu preciso para executar aquela ação. Quando você entra dentro de um agente específico, por exemplo, esse de extrair informações da nota fiscal, eu estou aqui no NFSE Extractor. Eu preciso. Cara, o que que você pode fazer com isso? Olha só que interessante. Eu crio um objeto do tipo tools e eu passo, ó, um array, um- uma lista de tools que ele pode usar. Então ele pode buscar o tomador, ele pode buscar o histórico de notas, ele pode validar um determinado documento, ele pode consultar CEP, ele pode clonar uma nota. De onde veio isso? Aqui é importante a gente fazer esse link, Cris. Por que que eu sei que ele pode fazer essas coisas? Porque lá na etapa de entender o processo e desenhar a trilha, eu identifiquei que essas são as ações que esse fluxo exige. Esses são os dados que esse fluxo exige. Então, quando eu chego na parte do código, como eu já fiz o dever de casa de mapear o processo, eu consigo também saber e definir quais são as ferramentas que esse agente pode usar.
buscar tomador, buscar histórico da nota, validar documento, consultar CEP e clonar nota. Tá entendendo aqui, Cris? Beleza? Então aqui eu já estou municiando o meu agente ali com as operações, né? Exatamente. Mas, Leôncio, o que que é, por exemplo, buscar tomador? Aí é uma estrutura também de objetos que você tem o nome da função que você vai chamar, a descrição e os parâmetros, o array de parâmetros. Então, você deve que me escuta, que me ouve aqui, que me vê, né? É isso. Então, você precisa de um contrato bem estabelecido, ou um Open API da vida, um Swagger aí da vida, explicando quais são os parâmetros que a sua API recebe, o nome, o tipo do parâmetro e o nome. Ponto. A partir daí, a gente consegue extrair e chamar automaticamente. Por quê? Porque eu estou passando para a minha ferramenta, para o meu agente, é esses, essas ferramentas e ensinando para ele aqui como ele chama cada uma delas. Até E uma aqui tudo dúvida. bem? Pois Aqui não, a gente está Cris. usando o Scale, né? Então o código vai ser mais simples, né? A própria Scale já vai lidar com uma série de coisas. E eu queria saber se essa estrutura de chat, completion, options, etc., ela é específica do Scale ou é um conceito que a gente pode aproveitar usando as tecnologias, etc. também. E aí, se você tiver algum Cara, exemplo, né? Seria ótimo. muito, muito boa a sua pergunta. Esse Chat Completion Options, ele é um modelo da OpenAI, que é o que a gente usou aqui neste exemplo. E aqui, esse parâmetro aqui, ele vai ser adaptável conforme o modelo de LLM que você escolheu. No nosso caso, a gente escolheu fazer assim direto, porque como não é ensinando a fazer só no Scale, a gente usou esse modelo mais básico. Mas no Scale, a gente tem lá o nosso framework, que isso aqui para você é um parâmetro que abstrai, inclusive, se é da OpenAI ou se é da Anthropic. Nesse caso específico, é um exemplo da OpenAI. Foi muito boa a sua pergunta. Mas o que que eu ganho com o Scale aqui? Eu não tenho aqui um try-catch, eu não tenho aqui a necessidade de colocar e tratar, colocar na fila, tratar orquestração de compensação. Mas nesse caso específico, a gente está usando o mais simples possível, porque o nosso ouvinte pode usar isso tanto no Scale quanto em Beleza. outras ferramentas. Bom, então aqui a gente já passou pelas etapas de. Vamos voltar de novo aqui no nosso playbook. Entendemos o processo, desenhamos as trilhas, definimos as ferramentas e passamos os dados para esse, para esse nosso agente. Assim, essa parte ferramental de dados, pessoal, ela é gigantesca, porque ela é o que você precisar que seja. Por exemplo, eu posso chamar um MCP aqui. Ah, Leôncio, o que que é MCP? Podemos gravar aqui um vídeo também só sobre isso, mas é basicamente um protocolo que a IA consegue chamar ferramentas externas e plugar em ferramentas externas. Aqui tem RAG, aqui você pode carregar sua base de conhecimento. Então, aqui é onde realmente o trabalho de execução vai estar. O próximo passo, gente, é testar. Teste, teste muito. Teste unitário, teste de integração, é importante aqui você simular situações não corriqueiras, colocar os guarda-reios para que a IA não saia daquele cercadinho que você colocou ela. E aí você passa para uma etapa assim. Aqui separa os homens das crianças, Cris. A parte de avaliação ou evils. Porque
aqui entra toda a observabilidade que o seu software precisa, que o seu software exige. Como que eu sei, Cris? Quem chamou o meu agente? Quando chamou o meu agente? O que que o meu agente respondeu? Por que que ele tomou essa decisão? Tudo isso eu tenho que responder e eu tenho que saber responder. Aí aqui, bom, é, aqui é muito difícil não falar do Scale, Cris, porque assim, aqui você podia usar um Datadog com New Relic, com o Microsoft, o Insights lá do Azure, mas olha para isso aqui. Esse aqui é um exemplo nativo que o Scale já me entrega, que você pode montar usando, como eu te falei, outras ferramentas, New Relic, né? Insights, Datadog, juntar tudo isso para entregar aqui. Mas aqui, Cris, tá, é um exemplo prático de observabilidade e evils, né? E eu sei quem chamou, quando chamou, o que que ele fez. Esse exemplo aqui, o número do protocolo, que informações ele buscou do protocolo, qual foi o canal usado, ou seja, todas, todo aquele código que a gente passou ali, Cris, todos os métodos que estão ali, todas as informações que foram trocadas, aí eu avalio, né, o que que eu quero, o que que eu não quero logar, é opcional, mas pelo menos a trilha completa ela já é automática, automática, a trilha inteira está aqui. A classificação da intenção, ó, qual foi a intenção que ele detectou? Então eu sei que esse agente detectou a informação cancelar nota e não precisa aguardar o cliente, ele já detectou. Nesse horário, ele começou a pensar e nesse horário ele terminou. Então tá tudo aqui. E aí você começou a entrar nas tools, né? Você vê o payload, inclusive, que ele teve que transmitir para a ferramenta com quem ele conversa, que no caso é a Nota Gateway. Você consegue ver o tanto que Exa durou, demorou, voltou, deu certo ou não. Você muito vê etapa a bem. etapa, blá, 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 Eu blá. sei Não, que mas acho que está básico é aqui, isso né? aí. É isso Então, aí. Mas, assim, mas foi muito bem observado que às vezes a pessoa olha aqui e não percebe, mas eu sei a tool que ele usou, nesse caso aqui foi uhum. Nota Gateway, e o que, que ele passou, o que, que ele recebeu e quanto tempo demorou. Porque é uma pergunta que foi o agente que demorou? Foi a ferramenta que demorou? Teve algum intercorrência no meio? São respostas que você tem que ter. Senão você não consegue, senão não é seguro você colocar esse agente para funcionar em produção se você não tem como dar essa resposta. Inclusive aqui na etapa a etapa, né, no timeline, a gente consegue ver as trocas, inclusive com o WhatsApp, né? Porque esse é o agente, provavelmente aquele nosso agente que emite nota de forma autônoma no WhatsApp. E ali Eu você usei pode ele, ter já a usei. interação, né? Você consegue ver em algum lugar aqui, provavelmente, a troca de mensagem, eu acredito. É aqui, ó, falar, enviar, aguardar a confirmação Uhum. do cliente, tá tudo aqui, ó. Aí tem o narrador, ó, o locutor narrou a situação para o cliente para confirmar o cancelamento. Aí o E cliente é, confirmou. até você falou um negócio interessante, né? O locutor, etc., ele narrou, etc. Basicamente a gente tem um Aham. agente que é responsável por conversar no WhatsApp, né? Ele só conversa. Ele só narra o que está acontecendo. Perfeito, E aí ele perfeito. conversa com o nosso orquestrador para decidir na sequência qual agente ou subagente, né, ele vai chamar para atuar naquela solicitação, se é que há uma solicitação ali compreendida, né? Certo? Exato. Então, como é Isso, que é de forma prática, só para ver se está certo o que eu falei? não, é exatamente o que você disse, Cris. A gente tem então o orquestrador que recebe a informação, esse orquestrador identifica, não, perdão, aí ele chama o agente que identifica a intenção, a partir da intenção ele envia para o agente especializado naquela intenção, aquele agente identifica se ele tem tudo que ele precisa para executar aquela ação ou se ele está faltando alguma coisa. Por quê? Lembra que ele tem as tools, ele tem os parâmetros, ele sabe o que ele precisa para fazer cada coisa? Ele vai dizer o seguinte, por exemplo, não, para mim emitir uma nota fiscal eu preciso do CPF do tomador, senão eu não consigo emitir. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui aleatório, tá? Não necessariamente isso é uma regra universal para todas as notas. Bom, se eu preciso do CPF do tomador, então
eu tenho que pedir isso para o cliente. Aí ele fala, tá faltando aqui tal parâmetro. Isso volta para o orquestrador e o orquestrador diz, bom, o narrador, o locutor, tá aqui a situação, transforma isso numa linguagem natural para conversa com o cliente, explica para ele a situação que está acontecendo. O narrador transforma isso numa coisa humanamente inteligível e dentro do contexto daquela conversa, e aí manda para o cliente responde e volta para o loop de entendimento e envio da informação adicional. Se a informação faltou, segue o mesmo fluxo, até o cliente optar por seguir um outro fluxo, desistir, mudar de ideia, ou aquela ação ser executada até o final. Uhum. Ou, em algum momento também, inclusive, escalar para um humano, né? Colocar um human in the loop. Então, o orquestrador sabe se ele tem que mandar para um agente especializado ou se ele precisa escalar para um humano. Uhum. Ele tem Beleza. essa capacidade de decisão. E que foi legal que você está falando aqui, tá tudo descrito aqui, ó. Então, esse aqui é um exemplo do Evals. Ó, até ele extrair notas, buscar dados do histórico, e aí vai, e aí vai. Então, ou seja, isso aqui é importantíssimo que você tenha para você colocar um agente em produção e tá na etapa 5 de Evals e Shadow Mode. Outra coisa Beleza. que é muito importante você planejar a etapa 6, que é o Canary, né? Então, ok, vou colocar esse agente para atender esse tipo de solicitação, ou essa base de cliente, ou só o percentual desse tráfego, se for uma conversação entre máquina a máquina, né? Passa por aqui só esse percentual. Então é importante você fazer de forma gradual e escalar com o tempo à medida que a solução ela for ficando robusta e sempre monitorar. Monitora e ajusta, monitora e ajusta. Ajustou? Aí você vai para a etapa 7 em paralelo, né? Documenta, treina, revisa. Nesse caso aqui, o pessoal fala muito treinar, né, Cris? Treina, 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 treina. Um exemplo de treinamento é o refinamento do prompt de cada intenção, ou o refinamento do prompt de cada locutor, se tiver o locutor no seu caso, se não tiver o locutor, for máquina a máquina, colocar mais informações no contexto para aquele A, ou tirar informação, às vezes tem informação demais, tirar. Então, isso é o treinar nesse caso específico aqui, Cris, é você melhorar um prompt de um determinado intenção, ou colocar ou tirar mais informações sobre um determinado contexto. Então, isso passa pelo treinar da IA. Eu não estou dizendo que é só isso treinar, estou dando exemplos aqui Uhum. Legal. para a pessoa Mas conseguir materializar com a realidade, né? tem uma tela que eu consigo ver ali. Eu lembro que a gente conversou sobre tem uma ferramenta que a gente podia agir, né? Se intrometer ali dentro do processo, onde, por exemplo, a gente inicia uma conversa com esse agente para, por exemplo, emitir uma nota ou qualquer outra coisa. E ali, no meio do processo, eu quero envolver alguém. Então, alguém quer assumir o controle daquela interação, ou agir, de repente, para aprovar alguma iniciativa que é muito crítica. E talvez eu quero emitir uma nota, eu quero fazer um pagamento, mas é um pagamento acima de R$ 5.000. E aí alguém tem que aprovar é, internamente. E aí aparece esse human in the loop, né, essa Ah, interação humana. E aí, eu lembro que a gente tem eu não lembro em que é etapa um que bom, é um isso bom exemplo. estava. Só para a É um gente bom exemplo. encerrar, eu não sei se a gente está indo finalmente aqui, mas eu imagino que sim. É isso aí mesmo. Já estamos indo finalmente sim. Eu não tenho o melhor exemplo do mundo aqui, mas eu tenho um exemplo que vai se encaixar bem no que você está falando. Então, a gente tem, por exemplo, essa aplicação aqui, que todas as notas que a IA emitiu vão para cá, e você tem também acesso a todos os chats que foram feitos com a IA, né? E dentro do chat, você tem aqui o histórico da conversa, tudo que aconteceu, que o assistente mandou, o agente de IA mandou, e, e etc. E você pode a qualquer momento vir aqui e assumir essa conversa para você transformar o atendimento em um atendimento Uhum, humano, né? E existem outras ferramentas também de apoio aqui à informação, que é justamente essa outra tela aqui, que é a tela de protocolo. Então aqui você enxerga todas as evidências,
que foram enviadas para IA, todas as requisições que foram enviadas para IA, e se você precisar de tomar alguma ação, assim como você tem o botão aqui de assumir a conversa, você pode ter o botão de aprovar daqui Uhum. a pouco emissão acima de X reais, ou aprovar emissão para data retroativa conforme é, um humano validou. Então isso aqui é vivo, isso aqui é algo vivo. Beleza. Não, é só uma curiosidade mesmo. Não, então, maravilha. Algum ponto importante aqui, cara, para a gente fechar esse diagrama? Eu sei que assim, a gente mostrou o nosso processo como um todo, o nosso playbook, né? Eu acho interessante esse nome, porque é realmente algo prático que a gente usa no dia a dia, que é para servir de inspiração para se criar agentes robustos. E a gente poderia ser muito mais exaustivo. Aqui não foi, né? A gente está exaustivo no processo. Então você vê uma noção, cara, o processo é esse aqui por alto. E a gente entrou em alguns detalhes prontos, detalhes práticos para exemplificar. Isso poderia gerar realmente algo muito mais amplo e tudo mais. No processo maior, cara, é exatamente esse. A gente vê que tem muitos detalhes. E isso aqui, gente, é para realmente criar algo robusto que você vai distribuir a mercado, né? Então, se você vende o seu software, você vende um software robusto, minimamente robusto. E aqui, então, são parte das etapas que a gente se preocupa em linha geral para construir algo que vai para mercado, né? E aí o Scale entrega uma série de coisas para facilitar isso tudo, mas independentemente da forma como você vai seguir, esses são os grandes pontos que você tem que se preocupar para ter algo que vai escalar, algo que vai operar ali em cenários realmente críticos de produção, né? O que vale aqui, Cris, é deixar daqui a pouco esse diagrama maior aqui anexo no vídeo, e aí o pessoal pode explorar um pouco melhor interagindo ali nos comentários, e a gente pode fazer um drill down em partes mais Uhum, específicas. Por maravilha. exemplo, uma tabela importante que o pessoal precisa se atentar e é uma boa prática, é justamente ter uma tabelinha de autonomia do agente por risco. Aqui é um exemplo, né, didático. Risco baixo, resumir, classificar, sugerir. Qual que é a estratégia? Pode deixar execução automática. Mas, por exemplo, é crítico, um- um- efetuar um pagamento a partir de determinado valor, ações jurídicas, coisa que envolve Uhum, saúde, deleção de dados. Bom, aí aqui a melhor uhum, estratégia é, além de colocar um humano no loop, ainda tem um duplo controle por legal. ação. Isso aqui é uma tabelinha legal. Outra coisa Inclusive. importante, Antes de você fala, trocar, Cris. a gente tem um vídeo sobre os fundamentos para criar agente de IA que são transversais para qualquer desenvolvimento de agente de IA, que você pode ver, a gente vai deixar aqui um link. Então você pode fazer um drill down um pouco maior lá, que é onde o Leôncio explica sobre segurança por arquitetura. Então elas conseguem entender melhor aí de que a gente está falando aqui. Maravilha. Fala aí, Caio. É Exatamente. Tool E a Engineering. parte que a gente também cita nesse vídeo, é um dos fundamentos. Aqui tem uma série de técnicas e de frameworks, ou até mesmo de indicações, por exemplo. Colocar rate limit, ter a forma de fazer rollback ou compensação de determinadas ações. Quando você vai planejar uma ação, você tem ferramental para fazer rollback ou compensação? Claro, para quem usa Scale já tem isso nativamente, isso já é nativo. Mas outras ferramentas você tem que construir na mão, criar uma orquestração. Aí tem o Saga Pattern, né? A gente pode fazer vídeos sobre padrão também, desse tipo de padrão. Uhum, É, legal. acesso por role, né? Tem que ter um esquema forte para a gente evitar erro de ferramenta. Então, governança. Então, esse diagrama aqui, o pessoal pode explorar com mais calma e aí a gente trabalhar Uhum. em vídeos específicos. Hoje a E aí ideia fica à foi dar um vontade para. overview. Desculpa. Vai lá. Dar um review geral de todo o processo, mas fique à vontade para deixar seu comentário, sua pergunta, no que a gente pode focar e tudo mais, para a gente gravar aí os próximos vídeos. Mas termina aí, cara, para a gente fechar. Fica à vontade. Não, e é isso aí mesmo. E aí embaixo, aqui embaixo, sustentando tudo, está o nosso playbook. Então, se você pegar aqui embaixo, o playbook está aqui. O que sustenta tudo é o playbook. Então, se esse vídeo te agregou de alguma forma, alguma informação que para você foi útil, deixa seu like aí, compartilha com o pessoal que você entende que pode agregar também, porque isso aqui é o resultado de experiências práticas criando agentes empresariais reais. Produção. É isso aí. Maravilha.
em Cara, produção. se inscreve aí no canal para não perder nenhum outro vídeo e a gente se fala no próximo vídeo. Valeu, um abraço! Valeu, pessoal. Até mais.